Fim de jogo aqui na Arena do Grêmio e vitória tricolor e mais do que isso. O time de Renato Portaluppi, que hoje foi de Alexandre Mendes, demonstrou futebol, desempenho e resultado juntos. E era isso que a torcida gremista precisava para voltar a acreditar num clube, num time, num treinador, em uma ideia até o final do ano. A gente fala mais sobre isso depois da vinheta. Fala, gurizadinha, tudo bem? Aqui quem fala é Eduardo Picão, repórter e produtor do canal do CCD, e hoje estou aqui com vocês mais uma vez para a gente falar dessa lindíssima, belíssima e espetacular vitória do Grêmio aqui na Arena. 3-0 sobre o Cruzeiro, um passeio, poderia ter sido muito mais. O Grêmio teve 2 gols anulados e tem muita coisa para a gente falar. Começando, claro, pelo time titular. Um time com retornos, mas um time que Renato Portaluppi fez o óbvio. A gente falou já, Alexandre Mendes hoje, o dono da Casa Mata Tricolor, mas a gente sabe que o time é dedo de Renato. Renato treinou o time a semana toda, treinos fechados, muito foco na partida, um trabalho que visava muito voltar a vencer, mas principalmente jogar bem. E hoje ele conseguiu isso fazendo o óbvio. A gente brincou aqui nos bastidores, conversando com outros colegas, de que o Renato fez o que tinha que fazer. Colocou cada jogador na sua posição, usou suas melhores peças e conseguiu montar um time que jogasse futebol e desse resultado. Hoje o Grêmio não só criou chances, como converteu elas. O Grêmio amassou o Cruzeiro, praticamente não correu riscos. O Grêmio, além de criar muitas chances, fazer muitos gols, o Grêmio praticamente não levou sustos contra a equipe mineira hoje. Jeromel, que voltou hoje, voltou muito bem, fez um primeiro tempo muito seguro, muito seguro. E, claro, a experiência dele contou muito na zaga. O Jeromel é diferente dos outros zagueiros, ele antecipa as jogadas, ele não precisa daquele primor físico que a gente está pedindo para alguns atletas, porque com a inteligência ele consegue fazer o que muitos não conseguem. A pena é que ele sai antes do término do primeiro tempo com desconforto, ele mesmo fala uma pancada, uma dor, sentiu um pouco, acabou sendo substituído pelo Rodrigo Eli. Mas uma zaga muito mais sólida, muito mais confiante, muito mais segura, o que dá tranquilidade para Gabriel Grando jogar melhor, para os laterais saírem com mais facilidade, e depois a gente vai falar mais sobre isso, mas uma zaga que se comportou da maneira que o torcedor queria, uma zaga segura, que não correu praticamente nenhum risco no jogo. E aí, claro, o Grêmio consegue passar em branco no seu gol por mais uma rodada. É difícil, cara. Então isso tem que ser valorizado. O Grêmio vinha tomando muitos gols e hoje não toma nenhum dentro da arena com a volta de Jeromel e Kahneman, e isso é muito significativo. E aí, falando dos laterais, né, que ainda estão na linha defensiva. É uma partida muito melhor dos dois laterais. O João Pedro consegue apoiar melhor, o Cuiabano consegue desempenhar melhor a sua função. Ele faz um primeiro tempo onde ele erra muitos passes, mas ele tá com muita liberdade para atacar, com tranquilidade para voltar, porque além da zaga segura, eles tinham espaço. O time que Renato monta é para dar espaço para os lados, e os laterais aproveitaram isso, e aproveitaram muito bem. E aí, claro, o meio-campo, que hoje foi espetacular, foi o grande mérito do novo time do Renato, que para mim é o meio-campo óbvio, o meio-campo que vinha sendo pedido e se mostrava necessário desde o início do ano, quando o Grêmio consegue as contratações que conseguiu. Vidia Sante como primeiro volante, PP e Carbajo à sua frente num tripé, chega a ser uma pintura óbvia. Todo mundo via isso. E o Renato demorou para ver, mas quando vê, acerta. Acerta e acerta muito. Porque a entrada do PP no time, por si só, já melhora todo mundo à sua volta. Mas esse tripé foi mágico no jogo de hoje. O Vidia Sante espetacular, regular como sempre, protegendo muito bem a zaga e ajudando seus companheiros além de aparecer na frente. E aí, PP, a gente precisa falar do PP. O PP é um praticante do esporte de futebol. Ele sabe jogar futebol como quase ninguém no Grêmio. E aí, lembrar de Maicon, né? Porque ele rege o meio-campo, ele manda no meio-campo do Grêmio. Ele defende, ele passa, ele está em todos os lugares. O PP hoje foi o grande maestro do Grêmio no meio-campo e se mostrou que ele é titular e é indiscutivelmente o melhor jogador do meio-campo gremista. Muito bem o PP. E com o crescimento do time do meio,
Carbajo voltou a jogar futebol. O Carbajo hoje participa do primeiro gol e faz um golaço no segundo gol. Um golaço de Felipe Carbajo. O Grêmio fez muitas boas jogadas, muitas triangulações, o jogo passou muito pelo meio campo. E esse tripé foi o que consolidou isso. O tripé, como em si, melhorou o time do Grêmio, melhorou as peças individualmente. Todos conseguiram jogar melhor. Soares recebeu mais chances. E que partida fez Luizito Soares. Marca um gol depois de muito tempo, claro que acabou nos minutos ali, cruelmente, completando o seu maior jejum da carreira por clubes, mas isso é detalhe, porque ele tira o seu jejum logo em seguida e volta a marcar pelo Grêmio uma partida que ele jogou muito bem. A assistência que ele dá para o Carbajo é espetacular, é coisa de cinema. E o jogo todo muito participativo. Cristaldo talvez o mais apagado do meio, mas ainda assim participativo, porque o meio campo do Grêmio hoje foi participativo. Conseguiu criar, conseguiu marcar, ainda deixando alguns espaços, mas muito menos do que vinha acontecendo. Então, até quando entram, os jogadores estão criticados pela torcida. Ferreira e Bitelo, eles entram com outro peso, porque o time já vinha jogando bem. E o Renato muda o esquema, no caso o Alexandre Mendes, mas numa ideia de time do Renato, ele muda o esquema colocando Bitelo e Ferreira, e o time ainda segue com as triangulações porque está mais leve. Porque jogar bem era o que o Grêmio precisava. E aí sai mais 2 gols, um acaba sendo impedido, mas belíssimas jogadas do time do Grêmio, coisa linda de se ver, assim. O passe do Bitelo pro PP é espetacular, é passe de Messi. Tanto se exaltou o Messi aí na MLS por um passe lindo, o Bitelo consegue fazer praticamente a mesma coisa e é muito legal ver isso. Então, uma partida espetacular do meio-campo do Grêmio, para mim, regida pelo maestro PP, que sim, foi o melhor em campo, na minha opinião. PP hoje mandou no jogo. E aí entra Luan, né? O que falar de Luan? O Luan voltou. O Luan voltou e voltou muito bem. A tranquilidade que ele entra e dá resultado no meio é de espanto para um jogador que ficou tanto tempo sem jogar. O Luan, ele volta, ele dá tranquilidade, ele parece que está jogando em outro ritmo. É muito inteligente jogando futebol. E é muito legal ver o Luan poder voltar, ser abraçado pela torcida e mais que isso, ele se coloca como um jogador que talvez não seja titular, mas que vai brigar por posição junto com o Cristaldo. É para o argentino tomar cuidado, porque Luan está voltando e a torcida vai pedir por ele. Uma bela partida do camisa 7 gremista para coroar esse grande jogo do Grêmio, onde poderiam ter sido uma goleada histórica para cima do Cruzeiro, mas por detalhes mesmo na linha de impedimento do VAR, aqueles lances que às vezes é por uma unha, acabam anulando gols que foram espetaculares. Um ótimo jogo do Grêmio, como eu falava durante toda a semana, o Grêmio tinha que entregar resultado e tinha que entregar desempenho. E o Grêmio entregou os dois, e entregou muito bem os dois para essa torcida, para que daqui para frente tenha um ano espetacular no sentido de tabela, no sentido de campeonato brasileiro, onde se esperava muito menos de um time que está voltando para a Série B. Com Renato e Alexandre Mendes fazendo simples, o time encaixou e mostrou que, colocando as peças nos seus lugares, todo mundo melhora. Então, um esquema que ajudou o Grêmio e ajudou individualmente cada jogador. Todo mundo melhorou. Era só fazer o simples e o simples foi feito. E daqui pra frente, o Grêmio pode ser outro no Campeonato Brasileiro. E claro, a gente espera que se consolide no G4 e quem sabe tentar buscar o Botafogo, porque o time carioca está muito bem embalado também. Um grande beijo para vocês, a gente se encontra daqui a pouco na live pós-jogo, a gente vai ter muita coisa para falar sobre tabela, sobre o Campeonato Brasileiro e sobre o que esperar desse novo Grêmio de Renato, um Grêmio que encontrou futebol, encontrou resultado e mostrou que está muito motivado sim para o restante da temporada. Um beijo!